Boa tarde, Alcides. A gente está aqui para bater esse papo hoje sobre mercado imobiliário, oportunidades de investimento, né? Eu queria primeiramente agradecer tua presença, tua disponibilidade para a gente bater esse papo aqui em nome da SBS Empreendimentos. Bem-vindo. Boa tarde, Kenneth, boa tarde a todos. É um prazer poder contribuir com mais essa entrevista sua aí. Eu estou à disposição. Excelente, Alcides. Olha só. Então eu queria que, para começar, para quem está nos assistindo aqui, que você fizesse uma breve apresentação, falasse um pouco sobre o seu currículo, sobre a sua atuação de mercado, para que a gente entenda um pouco, né, da sua presença, do seu conhecimento nessa área também. Ok, rapidamente. Eu sou engenheiro civil de formação. Estou completando esse ano com 40 anos de experiência e formado, vivendo e atuando muito na área de edificações. Então eu, com todo esse tempo de carreira, eu acabei me especializando em edificações. Edificações no sentido amplo da palavra, mas eu sempre me preocupei em fazer obras, fazer empreendimentos para que as pessoas vivam bem. Esse foi a minha formação. Então você vê, tem um lado humano aí por trás que eu tive que aprender muito, né, numa visão cartesiana que a gente tem de formação, mas com ao longo do tempo eu percebi que o que a gente fazia, o que a gente construía, precisava ser perene. As pessoas precisam viver bem. E ainda falando no dia de hoje, veja que tema atual no dia de hoje, onde que as pessoas estão dentro de casa. E aí eu comecei a perceber espaços, comecei a perceber áreas de lazer, necessidades, comecei a aprender a escutar mais, né? E como seriam os espaços de lazer, como é que essas pessoas, essas famílias crescem. Você tem vários tipos de família, a família que está começando, o casal que está sem filho, o casal com filho. Então aí começou também a nos despertar uma necessidade de pensar em produto. E aí começa a aparecer o verdadeiro produto imobiliário, né? A gente acaba se espelhando um pouco na indústria automobilística, e a indústria automobilística nos dá um ensinamento muito grande de design, de tendência, de estilo de vida, de marca. Começa a aparecer marketing, começa a aparecer apartamentos decorados, enfim. Esse é o grande desafio que a gente tem, e hoje eu atuo eminentemente em desenvolvimento imobiliário. O que é o desenvolvimento imobiliário? Identificar a oportunidade, identificar a área, identificar a tendência, a aquisição do terreno, aonde que ele está, como é que ele está, as viabilidades, e aí sim o lado engenheiro, as viabilidades econômicos, financeiras, né? Entender como é que esse mercado se comporta a nível de bolso, está muito ligado no que acontece com a economia, com os fundamentos, porque você faz uma compra de longo prazo, né? Financiamentos, etc. Então essa é aonde eu atuo hoje, e estou muito feliz em poder contribuir com a SBS. Nós já estamos juntos aí há cerca de 4 anos. E eu quero aproveitar que você falou, puxou nesse lado mais cartesiano, a questão da viabilidade econômico-financeira. Quero aproveitar que o tema é financeiro e te perguntar o seguinte: a gente tem percebido uma atração para o produto do Vista muito grande do público investidor, aquele investidor imobiliário. E aí eu queria que, se você pudesse dar uma visão para a gente com relação à diferença. Qual que é a diferença da gente investir, por exemplo, num produto de investimento, um fundo ali de renda fixa, ou a gente fazer um investimento em ativo real? Qual que é a sua visão sobre isso? A questão do Vista especificamente, você vê que é engraçado. Quando eu fui, a primeira vez que estive em Campo Grande, né, eu já tinha trabalhado em Campo Grande, feito alguns empreendimentos em Campo Grande, fazia algum tempo. Campo Grande é uma cidade cosmopolita, uma cidade pujante, uma cidade que merece produtos, né? É uma cidade que tem aí o agronegócio como carro-chefe, né? Fora as indústrias, enfim, uma cidade centralizadora, né? do Mato Grosso do Sul. Quando eu fui a Campo Grande, voltei a Campo Grande, fui fazer uma visita
com o Celso Spengler pela cidade, né? Ele me levou em outro local. Passamos pelo Vista, passamos pelo terreno dele. Ele falou, ó, esse terreno aqui é meu também. Eu falei, pô, para o carro aí. O que você vai fazer com esse terreno? Ah, esse terreno aqui, puta, eu tô com um projeto aí, eu não sei bem o que fazer. Aí eu falei para ele, Celso, vamos falar um pouco de tendência do mercado? A Campo Grande merece um produto desse. Campo Grande estava com produtos família, grandes, afastado. Ela tem uma malha viária mais ou menos relativamente ainda que suporta um trânsito que não dá nem para comparar com São Paulo. Mas eu falei para ele, Celso, você está com uma joia. Isso aqui é uma joia. Isso aqui é a tendência. Ele falou, pô, espera um pouco. Paramos o carro, olhamos, bati umas fotos, olhei. Pô, aqui cabe um produto para investimento. O que é o investimento imobiliário? O que é o ativo imobiliário hoje? O ativo imobiliário hoje ele tem que despertar rapidez. Ele tem que despertar praticidade. Ele tem que despertar localização. Perto de tudo. Walk distance, como o americano fala. E nós estamos perto de tudo. Enquanto o pessoal está materializando plantas, possibilidades técnicas, legais, prefeitura, eu estou na outra ponta traduzindo isso no investimento. Então eu estou somando esses números que começam a aparecer do ponto de vista de legalização e vou numa outra ponta fazendo a conta de como isso se tornar atratividade para todos os públicos. Tem o público que precisa morar e precisa morar bem, muito bem localizado, que não quer mais depender tanto de carro, que quer poder sair a pé, que quer viver com praticidade, que quer viver com os espaços modernos, contemporâneos, com facilidade de transporte. Internamente, você tem o mais importante de tudo, custo de condomínio baixo, porque aí começam a gente já fazer a conta do investimento. Você precisa ter um produto que valoriza, um produto que depois de pronto ele continua se valorizando. Outro dia eu estava fazendo uma analogia. Você vê quando as cidades começam a ficar muito igual, né, que eu chamo de igual, a urbanização fica muito igual, você já identifica, os prédios começam a ficar muito parecidos, isso representa uma baixa no mercado. Né? Quando você começa a aparecer coisas que você, porra, olha aquele prédio que bacana, olha que o cara tomou conta, olha a calçada, olha o que tem embaixo, olha que está perto disso, você começa a crescer, o mercado imobiliário começa a evoluir, ele começa a melhorar do ponto de vista de rentabilidade, do ponto de vista de preço final, para quem investiu e quer sair, né? Porque o investimento você tem que ter uma porta de saída, você fala, pô, eu estou precisando, eu não botei o meu dinheiro aqui, eu preciso não só ter um bem, mas eu posso uma hora vender que eu vou ter uma rentabilidade boa. E se eu ficar no empreendimento, eu tenho renda de locação. E isso é o que a gente faz o produto ficar atrativo. Como mostrar isso no Vista, né? Como te materializar isso? Você tem, como eu falei, custo de condomínio, custo de manutenção baixo, tá? Você tem apenas o transporte vertical de 2 elevadores, simples, né? Você tem embaixo tudo a teu alcance. Praticamente você tem dois sistemas. É o sistema térreo, onde você tem coworking, co-living, né? Você tem um concierge que te atende, você tem as vagas rápidas e você tem um lazer na cobertura. Você não tem mais nada, você não tem aquela vasta área para tomar conta, né? Os empreendimentos chamados condomínios clube, eles para um outro tipo de público, né? Quando você tem uma família maior, uma família que precisa de 3 dormitórios, 4 dormitórios, eles são bons? São, mas eles custam. Ele tem uma área de lazer muito pesada. Então, o investidor não é um produto para investidor. Porque o investidor ele precisa saber
que ele tem a diferença entre o que ele aluga e o que ele deixa para manter, que é o custo de condomínio e IPTU. Então ele faz essa conta de rentabilidade. Quando ele vai para um produto maior e um produto mais ou menos igual, a tendência é que os preços diminuam no ponto de vista de venda, de ativo, e também a locação começa a cair, porque o custo de condomínio para manter aquela área de lazer, ele aumenta. Então é simples assim. Os apartamentos são onde quanto maior o imóvel, maior a área de lazer, menos apartamento para locação. E valor de revenda, baixo. O empreendimento com vista, valor de revenda, alto. Materialização do produto depois de pronto, com valor agregado, porque ele é único, é uma joia, não tem outro, não dá para repetir o Vista, você não consegue repetir, e vários outros empreendimentos se repetem, ele não tem como repetir, ele tem alguns predicados únicos, por exemplo, são 5 apartamentos por andar, 5 apartamentos com vista eterna, né? Então você não tem apartamentos de fundos, você tem uma área de lazer única, tá? Então ele acaba o que a gente chama de praticamente uma joia. Então a valorização dele é maior e mantendo um custo de condomínio ali bem preparado, com você apenas com uma pessoa você consegue organizar o prédio inteiro, limpar o prédio inteiro, você tem as facilidades de ter uma pessoa preparada na portaria para poder te gerenciar, ou seja, ele é muito prático e aí ele adere, o que eu chamo, ele tem uma adesão muito forte para a locação, porque vai pegar esse outro público, que é um público que não pode até ter um valor aquisitivo para aquisição, mas é um público que quer pegar o dinheiro e botar em outro lugar. Eu quero viajar, eu quero mudar, eu quero viver em outras capitais, em outro país, enfim. E aí ele tem essa adesão a um que a gente chama do long stay e até short stay, no caso de você ter locações por uma semana, por 15 dias, o edifício está preparado para isso. Então é um outro produto que você tem que ter para investidores. O Vista é para o patrimônio, é para você ter patrimônio. É onde você tem uma rentabilidade, não poderia desafirmar garantida, mas você tem uma rentabilidade muito acima da média de outros produtos, principalmente em Campo Grande. Oh, excelente, hein, Alcides? Eu acho que tem algumas diferenças também quando a gente vai para o produto financeiro, tem sempre um banco envolvido, o banco vai cobrar uma taxa de administração sobre valor patrimonial, né? E aí isso num cenário, quando a gente deixava o dinheiro no banco parado para render 15% ao ano, o banco te tomava 1,5%, você não reclamava tanto, né? Hoje em dia, o banco está te entregando 2,75% ao ano e te toma 1,5%, você não rendeu nada e foi para trás, né? E eu vejo você falar bastante sobre tendências, né? Do lado de marketing, eu vejo muito uma questão que a gente tem chamado de uberização, né? Essa questão de que cada vez mais, principalmente essa classe faixa etária dos millennials, que hoje já começam a tomar mercado de trabalho, estão concluindo aí seus 18 anos, o cara não quer mais, por exemplo, nem tirar a carteira de motorista CNH, né? Esse cara, quando a gente fala sobre moradia para ele, esse cara é mais um nômade, tem até a profissão aí do nômade digital. O que eu queria te perguntar? Como que você vê, Alcides, essa chegada dessa nova geração dos millennials em relação à moradia? O que esses caras estão procurando na moradia que você entende que o Vista está encaixado, bem encaixado? Kenneth, a gente tem feito constantemente, o que a gente chama de pesquisa com essa faixa etária, com esse público. Tá? Nós estamos pegando um público com uma faixa etária entre 20 e 40. Então pegamos um range maior. Né? Antes a gente falava, não, 20 não, vai para 25, 30, não, 20 e 40. De 20 a 30 anos, esse público, né, os millennials, eles querem praticidade. Praticidade. E assim, se não puder ter nada que dê problema, né,
A gente escuta assim, pô, segunda moradia, casa de praia, casa não sei o quê. Pelo amor de Deus, para que isso? Fora a questão do custo, né? O custo de você manter, você ainda tem problema, porque você não tem ninguém para resolver por você. Você que tem que resolver isso, você tem que ver. Você pega dos 30 aos 40 anos, eu escutei assim, olha, em São Paulo, principalmente, nós estamos fazendo edifícios sem vaga de garagem. Já estou no quarto empreendimento sem nenhuma vaga de garagem, né? Tem vaga. E aí sempre tem a questão da discussão da vaga que o cara então, levanta um lá e fala assim, mas senhor Cis, quanto custa uma vaga de garagem? Bom, a vaga de garagem em São Paulo custa cerca de 100 mil reais para fazer uma vaga de garagem. Uma vaga de garagem, o custo efetivo dela é 100 mil reais. Ah, interessante. Então é assim, então a vaga de garagem é só para um caso em que eu gosto de carro. Então já é o cara de 30, 40 anos. Eu sou colecionador de carro, eu preciso ter um. Então não é que ele tenha necessidade, ele tem uma necessidade de um espaço, e aí, mas você pode ter um local para guardar o seu carro, né? E que custe mais barato. Eu não tinha essa ideia. Esse grupo acabou que a gente tinha que divulgar cada vez mais, do ponto de vista de marketing, as coisas que custam. Então eles nos cobram muito o custo, o quanto ele demanda para pagar aquilo. Então é assim, é muito interessante. Esse público de 30 a 40 anos, ele aprendeu uma coisa muito interessante. Aprendeu a ser financista. Ele está fazendo conta, ele sabe quanto custa o dinheiro, isso me surpreendeu. Ele quer saber o quanto efetivamente ele está investindo e se ele pode ter a mesma coisa. Eu escutei discursos assim, se ele pode ter o que todo mundo tem com $2, eu posso ter com $1. Entendeu? Então você vê que interessante. Então eu descobri o primeiro range, que é esse quer viver bem, esse quer viver rápido, esse não quer ter nenhum vínculo até os 30 anos, esse não está sendo mais empregado, esse caso, ele não tem mais emprego. Falar emprego para ele é um emprego. O que é isso? O que é emprego? Né? Aí você começa a discutir empreendedorismo, você começa a entender como é que ele pensa. E depois aí eu fui, mas será que esse cara vai comprar imóvel? Será que vai acabar o imóvel? Quem que vai ser o dono desses imóveis? Porque uma das tendências é as empresas construírem o prédio inteiro e ofertar esse prédio para alugar. Aí você tem um investimento num patrimônio de uma empresa que está construindo um prédio e está ofertando esse prédio. Pode ser que tenha algum nível, mas quem que vai comprar apartamento? Não, o jovem compra apartamento, ele pensa no futuro. Mas ele tem que pensar quanto custa, como é que se ele aluga, se ele pode rentabilizar aquilo como investimento, não mais para morar, não mais como a gente falava antigamente, né? Na nossa, não, eu estou comprando porque eu vou morar, porque aqui eu vou morar. E o mais importante, ele não fica mais do que 2 anos no mesmo local. Ele não fica. Isso chegou, olha, estou te falando, em pesquisas de 5, 6 anos atrás eram 20 anos, 30 anos no mesmo local. Isso caiu para 20, isso caiu para 10, hoje a gente já está falando em 5, 2 anos. Tá no mesmo local. Por quê? Tá aí, os produtos precisam se renovar cada vez mais rápido. Quer dizer, é uma cobrança todo dia da renovação dos empreendimentos imobiliários. Esse é o grande desafio, muito, muito fascinante isso. Com certeza, né? São as mudanças demográficas aí, né? E aí eu queria lhe perguntar uma outra coisa, Alcides, com relação à liquidez, porque para quem é investidor, a gente está sempre olhando para retorno, rentabilidade, esse é um aspecto importante, mas a gente também fica muito preocupado com a velocidade de locação, com a rentabilidade. E aí eu te pergunto, hoje em dia, para ter velocidade na locação,
Qual dos dois fatores você acha mais importante? A questão do tamanho da unidade, o apartamento mais espaçoso, ou a questão da localização? O que você acha que pesa mais aí na balança de quem está alugando, no inquilino? Sendo bem pragmático, bem pragmático. O produto grande, ele tem uma maior dificuldade de locação, não só às vezes pelo valor. Às vezes eu tenho apartamentos de 2, 3 dormitórios, num valor de locação mais palatável. Acontece que as famílias estão diminuindo. Esse é a outra verdade. As famílias hoje é raro você ter mais do que 2 filhos. É raro. A gente já vê hoje, assim na balança, muita gente, um casal com um filho apenas. Ou o cachorro, ou o animal. Né? Não tem mais jeito. Então, a necessidade de espaços grandes, né? A gente estava agora nessa questão da pandemia, home office, é discutível. O que cabe é uma planta pensada, é um produto pensado, onde você tem os espaços pensados. Não é o espaço grande, mas em que ele esteja muito bem dimensionado. Então, o pequeno é relativo. Né? Voltando aí o caso do Vista, nós posicionamos o produto de 2 dormitórios. O que é 2 dormitórios? É uma família que tenha um filho ou não, porque aí você tem um espaço adequado para receber visitas, ou você faz um escritório separado, aonde a pessoa pode ficar num ambiente controlado. Né? Embora hoje o ambiente controlado é muito raro, porque os caras estão indo para o terraço, estão indo para a sala, o cara hoje está trabalhando sentado no sofá, entendeu? Ou ele quer dar uma saída. O que é importante é estar conectado. Se ele está conectado, se o edifício tem uma boa conexão, para ele o espaço pode ser relativo. Tá? Com relação ao empreendimento menor, é claro que o empreendimento de menor área, desde que ele tenha todos esses predicados, ele vai ser muito mais liquidez, ele vai ter muito maior liquidez. Então, o que eu quero concluir é o seguinte: a liquidez não está intrínseca ao tamanho do apartamento. A liquidez está intrínseca ao produto que você oferta, à necessidade que você atendeu. Então, hoje, assim, atendeu a necessidade, tem liquidez. Não atendeu a necessidade, não tem liquidez. Esse é o grande desafio que a gente tem. Alcides, e olha só, eu queria finalizar perguntando um pouquinho sobre esse futuro, né? A gente está falando sempre sobre tendências e a gente olha o comportamento de agora. Queria pegar, assim, aproveitando claramente, né, cara, tua visão, tua experiência de mercado aí, de estar acompanhando, você falou muito peso de pesquisas, né? Então tá sempre de olho aí no tamanho das famílias, comportamento dos jovens. Achei muito interessante essa divisão que você fez entre as faixas entre 20 e 30 e do 30 para o 40, que muda muito, e a minha experiência particular foi assim também dentro de casa. Como que você vê, nos próximos 2 a 3 anos aí à frente, como que você vê esse mercado se comportar? A gente fala aí sobre um possível fim de pandemia com vacinação, a gente fala sobre essas características de comportamento. Qual que seria a tua visão para a gente fazer um encerramento desse papo? Eu vejo o mercado imobiliário, ele teve uma papel especial nesse momento, em que a gente conseguiu se acomodar muito rápido na questão das vendas online. Então, primeiro, como que chegaria no público de maneira muito rápida e de maneira com uma concorrência enorme, muitos produtos, tá? Então esse foi um fruto. Eu só vejo pontos positivos no que aconteceu. Quer dizer, nós tivemos cada vez mais sedimentar a venda online e cada vez mais discutir produto. Então, para mim foi excelente, porque quando a pessoa começa a comparar, né, e você consegue atingir aquilo que tem de diferencial,
e principalmente com imagens, né, com depoimentos, como a gente está fazendo, fica uma venda muito mais forte do que a pessoa fala, pô, mas e o apartamento modelo? O apartamento modelo decorado é legal? É legal, é bacana. Eu acho que tem que ter mais a parte digital, a parte de imagem, ela veio para ficar. Vai ter aí um momento muito de mudança, né? Muito forte, aonde as vendas hoje. A gente tem empresas aí que cresceram 200% só fazendo transações digitais. Então isso já não tem mais volta. Então nós vamos ter que se adaptar. O que aconteceu é que hoje também veio para ficar a comunicação remota, o trabalho remoto. Então vai haver uma adequação no remoto. Você não vai conseguir não ir mais no escritório. Não é isso. Não é que os escritórios acabaram. Eu vejo que você vai ter mais condições. E nas pesquisas, uma das exigências do jovem, quando ele falava lá emprego ou empregabilidade, era essa. Ele falava, pô, mas eu não preciso cumprir um horário. Às vezes eu vou lá na empresa, chego lá na empresa às 8 horas da manhã, não faço nada, não tem nada para fazer. Eu queria estar pensando, eu queria estar podendo contribuir, eu poderia estar mudando alguma coisa, ou eu podia estar fazendo alguma coisa para mim, como cuidar do meu corpo, como andar, como ir fazer a ginástica e tudo. Então essas exigências hoje é que vieram para ficar. E aí, como que leva isso para dentro do mercado imobiliário? Nós já falamos de como atingir as vendas, nós já falamos de como as pessoas precisam morar, né? E eu volto um pouquinho no que eu defini lá. Eles vão querer soluções. Então nós vamos sair de produto para soluções. Então nós vamos ter que ter soluções imobiliárias para que as pessoas vivam, né? Vivam bem, vivam com praticidade, vivam com mobilidade urbana. A exigência de mobilidade urbana é assim, número 1. E saber qual é o que você tem que resolver. Essa é a tendência da transformação. E o mercado imobiliário tem que acompanhar. Tá? É isso. Perfeito, Alcides. Nossa, olha, queria te agradecer mesmo, cara. Você deu vários insights, né? Para quem está aí nesse momento de tomada de decisão de investimento, ao mesmo tempo está super conflitando, porque está ali com o dinheiro parado, está procurando produto que é ativo real, né, cara? Que vai colocar na economia para girar. Ao mesmo tempo, olhando para um produto que está atualizado com as tendências e comportamentos, olhando para rentabilidade e até liquidez, a gente cobriu aqui também. Acho que você deu uma super ajuda para a gente aí. E quem tiver mais interesse em conhecer o Vista, né, quiser ver mais desse produto que o Alcides está falando aqui com tanto conhecimento, né, com tanta acurácia aí sobre o assunto, por favor, acesse o link da landing page, dá uma olhada no produto, né? O endereço da landing page é www.vistaempreendimento.com.br. Acessa lá, pode ter certeza que vocês vão gostar do produto.